perseguição. Jesus disse assim: olha, vocês serão perseguidos e vocês serão odiados por causa do meu nome. O que vocês vão falar vai incomodar as pessoas por causa do meu nome. Um cristão que vive nessa sociedade, que prega a verdade de Deus, ele não é aceito por essa sociedade. Mas um cristão que vive hoje nessa sociedade e que prega uma versão cristã dessa sociedade, um evangelho de prosperidade, um evangelho que te promete glamour, um evangelho que te promete coisas passageiras e que não te leva a uma vida de submissão aos mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Porque foram os sentimentos que estavam em Cristo que levou ele para a cruz. Jesus foi para a cruz porque havia um sentimento de obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus tem nos proposto nesses dias um cristianismo que nos leve de volta para a cruz. Eu não estou falando de você ser pregado numa cruz de madeira, mas você ser pregado na cruz do teu ego. Você ser colocado, o seu ego ser crucificado, e você ter a capacidade de dizer o que Paulo disse: aquele que viveu a vida de cruz, não mais vivo eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, naquele que morreu e se entregou por mim. A minha vida é de devoção e de gratidão, porque ele morreu por mim, ele se entregou por mim, e eu vivo por ele, eu vivo para ele. Então, ser cristão hoje, evangélico, vou falar de nós evangélicos, que eu tenho autoridade para falar isso do evangelho, e não quero ser evangélico simplesmente por um termo que é usado na sociedade para classificar um grupo religioso dentro da sociedade, mas evangélico por viver o evangelho. Nós precisamos ser evangélico no sentido pleno dessa palavra. Evangélico deveria ser toda pessoa que vive o evangelho, que vive com honra o evangelho, que paga um preço para viver o evangelho, que não abre mão da verdade que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Glória a Deus. Porque existe um outro evangelho sendo pregado nesse mundo que não oferece liberdade, só oferece liberdade financeira. Oferece liberdade financeira. Quando nós aceitamos a Jesus, Paulo diz que nós nos tornamos escravos de Cristo. Mas isso não é ruim, porque ser escravo de Cristo não é ser açoitado por Ele. Ser escravo de Cristo não é ser maltratado por Cristo, não. Ser escravo de Cristo é ser escravo como Jesus foi escravo do Pai. Escravo no sentido de que agora a minha vida não me pertence mais. A vida de um escravo não pertence a ele. A vida de um escravo pertence a um dono. Quando Paulo disse que ele era escravo de Cristo, ele estava dizendo assim: eu não mando mais na minha vida, eu tenho um dono, eu tenho alguém que dirige a minha vida, que tem mentoria sobre a minha vida. E é esse evangelho que nós precisamos voltar a viver. Católicos e evangélicos, nós precisamos viver esse evangelho de Jesus. Quando nós vivermos esse evangelho, nós vamos entender que religião é o que menos importa. O nome que está na frente, na fachada dos nossos prédios, é o que menos importa. Isso pode servir apenas para identificar um grupo religioso, mas o mais importante é que nós possamos estar vivendo a mesma qualidade de vida que Jesus nos ensinou a viver. Aleluia, Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós não estamos aqui para trazer mais uma religião. Não, talvez você nunca tenha ouvido falar qual o nome da nossa igreja, não importa. Você nunca saberá se não nos procurar para saber, porque nós nunca vamos falar para você, porque nossa religião é Jesus Cristo. Jesus é glória a Deus, aleluia. E é dele que nós estamos falando. E é a ele que você também deve seguir, deve viver por ele. E você não pode deixar isso para depois, você tem que fazer isso urgente. Sabe por quê?
Porque um dia Jesus precisou vir a essa terra para resolver esse problema do pecado, e Ele veio. Quando Ele veio aqui, muitas pessoas nem acreditavam mais que Ele viria. Quando Ele nasceu, sabe o que aconteceu? Ele foi ignorado pelo seu povo, que o esperava apenas por um conhecimento que foi passado de pai para filho, mas que eles não viviam na sua vida esse conhecimento, que não fazia parte da paixão que movia a vida deles. A Bíblia diz que nós temos que viver hoje como pessoas que amam a vinda de Jesus. Nós devemos viver como cristãos hoje, como pessoas que amam e aguardam com expectativa a volta de Jesus a este mundo. Eu pergunto para você que está nos ouvindo: você está aguardando Jesus? Eita Deus! Eu quero perguntar, talvez você diga: eu não sou cristão, então essa pergunta não é para você. Essa pergunta é para você que é cristão, seja qual for a sua igreja. Você está aguardando Jesus? Você está vivendo hoje como se Jesus viesse hoje mesmo? Eita! Se você não está vivendo dessa forma, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Se os teus planos só dizem respeito à tua vida daqui a mais algumas décadas, que você vai viver, e você só planeja para essa vida passageira, você está sendo o mais miserável de todos os homens. Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo. Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus! O que adianta viver só para essa vida e depois perder a alma? Mas o que é perder a alma, pastor? Entenda que perder a alma não é uma coisa tão simples. Perder a alma não vai resolver o problema da tua depressão. Algumas pessoas se matam dizendo: eu vou me matar para os meus problemas acabarem. Não, o seu problema vai começar. Se você está pensando em se matar, você está pensando em fazer a coisa mais absurda da sua vida. E é o que o diabo quer que você faça, porque quando uma pessoa se mata, claro que em sã consciência, eu não estou falando de quem se mata num quadro depressivo, onde não sabe nem o que está fazendo, que não tem condições psicológicas de até entender o seu próprio ato de suicídio. Não, eu estou falando em pessoas que abrem mão de Deus até na hora de morrer e dizem para Deus, com o seu suicídio, com a sua morte: eu não acredito que Deus possa resolver o meu problema, então eu vou me matar, porque só tem uma solução para a minha vida, é a morte. Não, a morte pode ser o começo do gozo eterno, como pode ser o começo sem fim do sofrimento eterno. E sabe por que as pessoas não se preocupam com isso? Porque a religião só tem falado em prosperidade, a religião só massageia o ego, e nós temos esquecido de aflorar a nossa mente, de dar atenção para o que Jesus falou. Jesus não falou só do céu, Jesus falou do inferno. Olha o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, quem crê no Filho Deus! tem a vida, quem não crê no Filho não verá a vida. Eita Deus! Jesus disse: quem crê em mim tem a vida, quem não crê não vai ter a vida. Então, preste atenção, a pregação do Evangelho, como está acontecendo hoje aqui, não é um anúncio da religião. Pregar o Evangelho em praça pública, como nós estamos fazendo aqui, não é uma forma de nós nos expormos e apresentarmos uma religião para você. Não é uma forma de exibicionismo, não. Pregar o Evangelho é uma ordem de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo e preguem o Evangelho para todas as criaturas do mundo. Digam para as pessoas que há salvação para elas. Digam para as pessoas que, se elas não acreditarem nisso, só restará a condenação. Então o Evangelho ele é urgente para a humanidade. E eu quero encerrar essa mensagem hoje, como muitas outras mensagens que nós já pregamos aqui, até longas demais. Se eu pudesse enfiar na cabeça de cada pessoa a palavra de Deus, eu faria isso. Mas eu não posso, nem Jesus faz isso, ele nunca fez isso.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você pense nisso. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus além da religião. Aleluia. Além de uma religiosidade, além de tradições religiosas. Você precisa descobrir os sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Você precisa viver por esses mesmos sentimentos de submissão a Deus. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele.